Eu quero que você disponha o teu coração nesse momento ao Santo de Israel. Eu quero que você deseje aquele que é santo. Permita que o Espírito Santo ministre o seu coração através dessa canção. Deixa Ele te levar. Só uma palavra pra dizer, só uma palavra pra descrever, só uma palavra pra dizer, só uma palavra pra descrever. O teu Deus é santo. Chame o santo. Santo, Libere o santo. Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Você que já ora línguas, comece a orar em línguas agora. Só uma palavra. Você que não ora, dizer, deseje. O santo está só aqui. uma palavra. Ele é poderoso. Descrever. Holy, 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 holy. Só uma palavra pra dizer, só uma palavra pra descrever. Santo, Holy, Santo, holy. Deus
Holy, Kadosh, santo. O nosso Deus é santo. E esse momento é um momento santo. No grego, ágios, separado. O que é santo está aqui para santificar a sua vida nesse momento. Eu e você não temos possibilidade de sermos santos. Mas o Deus poderoso te escolheu. E Ele te chamou. Antes que você se formasse no ventre da tua mãe, Ele te conhecia pelo nome. E Ele te chamou. Ele te amou. O que é santo te chamou com amor eterno. Com benignidade Ele te atraiu. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Mas Ele nos deu a salvação. Ele nos deu a salvação. Mas Ele quer nos conceder mais ainda. Por um minuto, de olhos fechados, eu quero que você peça para o Espírito Santo levar você a um presente, a um lugar, a uma bênção, a algo que o próprio Pai quer te conceder. Eu não estou falando que você agora peça para Ele: olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero que você se disponha para que o Espírito Santo te leve a esse lugar. O Espírito Santo sondou o coração de Deus, o nosso Pai, e Ele tem um tesouro escondido para te entregar, para me entregar. O Espírito Santo tem liberdade para falar com você, para te dar uma visão. É algo que eu e você não desejamos, é algo que eu e você não pensamos, mas que a palavra de Deus diz que Ele tem preparado para nós. Eu creio que Ele quer nos entregar algo nesta noite. Eu e você precisamos dar uma espiadinha no mundo espiritual. Eu e você precisamos abrir bem os nossos ouvidos espirituais para ouvir aquilo que Ele tem para nós nesta noite. Aleluia. Amém? Abra sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 2. Livro de Josué, capítulo 2. É uma leitura um pouco que extensa, mas que se faz necessário nesta noite. Porque nós temos um alvo de oração para essa noite, amém? Amém? E o livro de Josué nos dá a direção. Diz para a pessoa que está do teu lado: nós somos os espias de Deus nesta noite. Nós somos os espias de Deus. Nós somos os olhos de Deus nesta noite. Você encontrou Josué capítulo 2? De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens
filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Versículo 8: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundiu caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estava além do Jordão, os quais destruístes. Versículo 11: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como useis de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai e a minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Versículo 17: disseram-lhe os homens: desobrigado estaremos deste juramento que nos fizeste jurar, se, vindo-nos à terra, não atares este cordão de fio de escarlata na janela por onde nos fizestes descer, se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, toda a tua família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles foram, e ela atou o cordão de escarlata na janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram aos perseguidores. Porque os perseguidores o procuraram por todo o caminho, porém não o acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas mãos, e
todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? Eu quero que você repita isso. Por favor, você vai falar o teu nome. Amém? Você vai falar o teu nome e você vai dar a resposta do Senhor para você. Amém? Eu vou falar o meu, você vai falar o seu. E depois você repete isso que está escrito aqui. Vamos lá? Carlos, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? Qual terra Deus entregou para nós? Para nós, enquanto igreja, Deus entregou a cidade de Limeira. Você pode se assentar. Eu quero extrair desse capítulo 2 que nós lemos a direção para a próxima oração que nós vamos fazer, amém? Enquanto igreja, Deus entregou a cidade de Limeira. Quem crê? Então diga assim: Limeira, certamente Deus nos entregou esta cidade nas nossas mãos. Amém? Nós falamos para Limeira ouvir. Carlos, mas Limeira tem ouvido? Tem. Limeira tem ouvido. Limeira tem ouvido. Tudo que está vivo tem vida. E as cartas foram escritas, as cartas de Apocalipse foram escritas para cidades. Amém? As cartas de Apocalipse foram escritas para as cidades. Interessante, né? Interessante. Deus não fala com a Assembleia de Deus. Deus não fala com o Evangelho Quadrangular. Deus não fala com a Congregação Cristã do Brasil. Deus não fala com o Ministério Comunhão Sal e Luz. Deus fala com a cidade de Limeira, com a igreja que está na cidade de Limeira. Porque na cidade de Limeira só existe uma igreja. Uma igreja. Qual é, Carlos? A igreja no qual Jesus Cristo é o cabeça. E qual igreja Jesus Cristo é o cabeça? Aquela que anda com o auxílio das células, das juntas, com o auxílio das juntas, aquela que anda. Como? É exatamente isso. Existe uma igreja na qual Jesus Cristo é o cabeça. Existe uma igreja na qual Jesus Cristo é o cabeça. Diz para a pessoa que está do teu lado: isso que está sendo revelado a você não é só para você. Tem mais 7.000 joelhos que não se dobraram. Hoje eu e você estamos como espias. Diz para a pessoa que está do teu lado: eu estou aqui para espiar a terra. Qual terra? A terra que Deus me prometeu. A terra que Deus me prometeu. Deus prometeu para a igreja a cidade de Limeira. Deus prometeu para você que me ouve a sua família. Como é que é, Carlos? Exatamente isso. Deus prometeu para a igreja a cidade de Limeira. Para a igreja que está em Limeira, a cidade de Limeira. Deus prometeu para mim e para você a nossa família. Mas eu e você precisamos, em primeiro lugar,
andar a terra, observar a terra. E olha que interessante, versículo 1. Os espias, eles precisavam andar a terra e observar a terra, e Jericó. Aqui, ó, a próxima oração que nós vamos fazer ela com direção. Você já orou por você? Amém? Você já passou meia hora aí buscando a Deus, falando com Deus, se queixando com Deus, adorando a Deus, falando das suas necessidades. Eu quero crer que você, durante essa primeira meia hora, você falou, você se expressou, você falou daquilo que você quer ver mudado na sua vida, daquilo que você quer ver mudado. Mas aí, em 1 minuto você fechou os olhos, e eu quero crer que o Espírito Santo mostrou alguma coisa para você. Eu quero crer que nesse momento o Espírito Santo está compartilhando algo com você. Carlos, eu não ouvi nada, não vi nada. Eu tenho certeza que Ele vai compartilhar algo com você. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, cuja presença nós estamos, o Espírito Santo quer compartilhar algo com você. Mas o que, Carlos? Andai, observai a terra. Eu estou liberando uma palavra profética sobre a tua vida. O Espírito Santo tem algo a compartilhar com o seu coração nesta noite. Olha a direção que Ele está dando para mim e para você. Andai e observai a terra. E essa palavra não vai ficar só com você. Essa palavra é uma palavra que vai levar salvação para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para os seus filhos. Porque o Evangelho, ele precisa de ser proclamado. Precisa ser proclamado. Quantos querem ser proclamador do Evangelho? Amém? Então, só que eu e você precisamos andar primeiro e observar a terra. E observar Jericó também, para depois proclamarmos o Evangelho. O Evangelho não pode ser proclamado assim de qualquer jeito. Lembra da expressão, não jogar pérolas aos porcos? Então, você precisa andar às vezes com uma pessoa um bom tempo, para você poder mandar com que aqueles espíritos malignos que estão na pessoa vá para os porcos. Carlos, mas eu já mandei aqueles espíritos malignos daquela pessoa sair dela e ir para os porcos, mas eles não foram ainda. É porque você está muito apressado. Lembra da palavra da semana passada? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Aquela legião que estava no Gadareno, Jesus não chegou falando com ela: ô legião, sai daí. Não. Quando Jesus chegou até o Gadareno, a legião que estava
no Gadareno, se manifestou falando: ei, Jesus, Filho de Deus, por que o Senhor veio me atormentar antes da hora? Se você já discerniu que tem uma legião agindo, se você já andou com alguém da sua família e você observou a terra e você viu que no meio da terra tinha lá uma Jericó, você precisa então esperar o momento certo, porque Deus já entregou essa terra para você. Amém? Os demônios já ficaram sabendo que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Eles já estão com medo de você. Mas você precisa esperar a hora. E a hora não é a minha hora, não é a sua hora. Não é a hora dos demônios, é a hora de Deus. Diz para a pessoa que está do teu lado: não é a sua hora, não é a hora dos demônios, é a hora de Deus. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa. Eu já passei. De você estar conversando com uma pessoa e de repente, tal qual o gadareno, aquela pessoa virar para você e falar assim: porque você veio me atormentar antes da hora? E às vezes é antes da hora mesmo. Porque eu já tive situações em que eu voltei para casa, em que eu, português claro, coloquei o rabinho no meio das pernas e saí daquele lugar envergonhado, saí daquela situação envergonhada. E daí, Carlos? E daí que eu tenho uma palavra de consolo para mim e para você nesta noite. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Porque a mão de Deus é assim, presta atenção na minha mão. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Porque ao seu tempo a coisa vira, a mão de Deus vira. E aí, Deus te exalta. Amém? Observe a minha mão. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Carlos, a situação está me colocando para baixo. Carlos, eu estou me sentindo pressionado. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Porque ao seu tempo, o tempo de Deus, ele vira a mão. E quando ele virar a mão, ele começa, te exaltar. Amém? Você acha que foi a primeira vez que Jesus passou por aquele gadareno? A Bíblia não relata. Mas quantas não foram as vezes que Jesus passou e repassou por aquele lugar? Teve uma outra situação semelhante à do gadareno com Jesus, e foi a situação em que o apóstolo Paulo passou com uma pitonisa lá da cidade de Éfeso. E ali a história deixa claro, a Bíblia relata
que o apóstolo Paulo passava por ela. E ela, por deboche, e ela, por se manter a posição dela, ela então começou a gritar: ei, homens de Éfeso, ei, vocês, ouçam o que estes homens dizem, porque eles são homens de Deus. Diz para a pessoa que está do teu lado: você não precisa que o diabo faça a tua propaganda, não. E eu e você precisamos tomar cuidado com isso. Eu e você precisamos. Por isso que nós temos que andar e observar a terra. Agora eu estava maximizando a terra como cidade de Limeira. Depois eu falei terra como a sua parentela. Agora eu falo terra como pessoa. Quantos aqui habitam num corpo feito de terra? Quantos aqui habitam num corpo que tem como origem a terra? Quem não ergueu a mão é porque não sabe. Eu vou te ensinar, tá? Eu e você, no nosso nascimento, quando nós nascemos da nossa mãe, nós nascemos com este corpo. Este corpo aqui é filho de Adão. Quem participou das 7 semanas do panorama bíblico aprendeu sobre isso. Quem faltou em alguma aula não aprendeu. E quem aprendeu, como o Ramon, que veio todas, né, Ramon? Ouve de novo. Deus criou o homem do pó da terra. Amém? E depois Deus soprou vida no homem. E o homem se tornou alma vivente. Eu e você, embora nós pudéssemos até ser, como no caso da Gi, minha esposa, né? Que ela nasceu de pais crentes, né? Como outros, mas a gente não nasce crente. Como disse o pastor aqui no domingo, quando estava consagrando a Sofia, os pais são crentes, os avós são crentes, a bisavó era crente. Embora ela tenha nascido com uma promessa, ela vai ter que ter um encontro. Amém? Então, se você observar com os teus olhos a minha vida, o que você vai ver? Terra. Diz para a pessoa que está do teu lado: eu estou te vendo como um terrão ambulante. É um terrão ambulante, um terrão que anda. Um terrão que anda. Então eu quero que você observe a terra, ó. Olhe para a sua terra. Olhe para a sua terra agora. Olhe para a sua terra. Aí no meio tem um Jericó. O que, Carlos? Aqui, ó, no meio dessa terra tem uma Jericó. Eu estou falando de mim agora. Aqui, ó, tem uma Jericó. Tem uma Jericó, Carlos? Tem uma Jericó. Carlos, mas eu pensei que a sua Jericó já tinha caído. Ela caiu, mas de vez em quando ela quer levantar. De vez em quando ela quer levantar. Essa Jericó se chama Carlos homem. Carlos filho de Adão. Carlos que é dessa terra. Ele já caiu. Ele já caiu. Amém? Amém? Quando nós nos encontramos com Cristo, a Jericó precisa cair. Como nós lemos no domingo, Efésios 4. Nós precisamos
nos despojar do velho homem. O que é se despojar do velho homem? É derrubar Jericó e não levar nada de Jericó. Mas esse pó se apega, né? Com a gente, não se apega? Vira e mexe, a gente está andando, a gente fala, mas o que é esse pó, hein? O que é esse pó? Às vezes eu falo umas coisas que é meio complicado, sabe por quê? Porque as muitas palavras, eu li tanto a Bíblia que as palavras misturou tudo na minha cabeça, está tudo misturado aqui. Está tudo misturado aqui, mas você pode ficar tranquilo que o Espírito Santo vai desmisturando dentro de você, com cada um, conforme na medida que você entende. Não se preocupe em entender tudo que eu estou falando, porque eu não tenho condição de revelar para você, de levar você a entender. Mas o Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que habita em vós, Ele tem poder, Ele é capaz de revelar isso para você, de levar você a entender o que eu estou falando. Tanto que eu e você precisamos às vezes nos lavar, que o próprio Senhor Jesus chegou para Pedro. O próprio Senhor Jesus chegou para Pedro e falou assim: olha Pedro, você é um terrão. Pedro, a Jericó já caiu aí, mas tem um pó ainda que precisa ser lavado. O Pedro falou: não, o senhor não vai lavar meu pé. Aí Jesus olhou e falou assim: ei, tem uma Jericó ainda aí. Tem uma Jericó aí ainda. Jesus observou que no Pedro tinha uma Jericó. Jericó era uma cidade fortificada. E às vezes nós temos em nós ainda uma cidade fortificada. Um dia eu me peguei num culto e o pastor estava pregando. E eu comecei a ouvir lá de dentro de Jericó uma palavra. E o Carlos, que morava na Jericó, estava falando assim: já ouvi essa palavra. Nossa, o pastor vai repetir de novo isso. Eu sei até o que ele vai falar depois. E aí sabe o que o pastor falou? Não foi o que eu pensei que ele ia falar. Ele falou assim: irmãos, a palavra se renova todos os dias. Senão, seria necessário se escrever uma nova Bíblia. Porque a Bíblia, ela foi compilada, ela foi sendo escrita, depois ela foi, juntou-se todos os livros e ela se tornou a Bíblia. Aqui tem história de 6.000 anos, de 2.000 anos, mas como Bíblia mesmo, ela tem 1.000 e poucos anos. E é a mesma Bíblia que está sendo pregada todos os dias. Todos os dias. Mas o que eu e você precisamos, e foi o que eu entendi naquele momento, é nos despojar dessa fortaleza de mente, no sentido de que eu já sei tudo, eu já ouvi tudo. Sabe o que Deus disse para Elias? Quando Elias estava, porque Elias estava lá assim: eu já sei tudo, eu ouvi tudo, só eu sei tudo, só eu fiquei,
Só eu sou santo aqui. Só eu sou. E o Espírito Santo disse: Elias, ainda existe 7.000 joelhos que não se dobraram. Aquilo que você sabe, tem 7.000 pessoas sabendo. Aquilo que eu sei, irmão, tem 7.000, no mínimo, na cidade de Limeira sabendo. Aquilo que você sabe, tem no mínimo 7.000 pessoas sabendo. No mínimo 7.000. Então, eu e você precisamos olhar às vezes, se nós não estamos tentando levantar Jericó que caiu. Porque também uma palavra veio da parte do Senhor dizendo que nós não deveríamos levar nada de Jericó, e se alguém tentasse reconstruir Jericó, seria maldito. Eu e você não podemos trazer nada da nossa velha vida. Nada da nossa velha vida. E também não devemos tentar reconstruir a nossa velha vida. Quem recebe essa palavra? Quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem. Amém?